No AgroB desta semana, falamos sobre vários pontos da agricultura, da agropecuária. Falamos sobre os 200 anos da independência do Brasil e como o clima mudou e como mudou a nossa produção. Falamos da cerveja, que está tão popular que até na busca do Google tem conquistado o top 1 dos mineiros. Destacamos também a rastreabilidade dos alimentos, dentre outros assuntos importantes. O resumo do AgroB desta semana entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando para fazer o nosso jeito diferente, aqui destacando o agronegócio, agradecendo demais a você. E hoje no nosso resumo, trazendo o que de mais importante esteve aqui no nosso programa essa semana. E para começar, falamos sobre a mudança climática e o agro. Em 200 anos da independência, a temperatura no planeta subiu. E nos 200 anos da independência do nosso país não foi diferente. Mas como anda a produção? Será que vai faltar alimento? E recebendo o José Eustáquio Diniz, sociólogo, doutor em demografia, ele que é das Minas Gerais, é atleticano, mas está já radicado no Rio de Janeiro já há alguns anos, né, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço, Fabiano. Sempre uma honra aqui estar participando do seu programa. Professor, para a gente começar o nosso programa, como eu disse aqui bem no início, né, a gente tentando entender nessa semana, né, da independência do Brasil, o quanto a gente teve de mudanças no que diz respeito à agricultura, no que diz respeito às práticas agrícolas, na verdade, com o clima. Mas antes da gente entrar nesse assunto, professor, a gente fez um programa aqui especial até para o Economia Agora, que é outro programa que eu apresento aqui na casa. A gente fez um debate muito interessante sobre o seu livro, 200 anos, né, fazendo aí a questão demográfica do país. A gente pode dizer que em 200 anos a gente melhorou, a gente avançou mais do que retrocedeu em práticas agrícolas ou práticas que a gente pode imaginar como sustentáveis, que talvez fossem até desconhecidas há pouco tempo. Hoje elas são mais do que necessárias, são fundamentais para que a gente tenha ainda produção de alimentos no Brasil? Olha, Fabiano, começar dizendo o seguinte, que nesses 200 anos, né, que a gente faz agora no 7 de setembro de 2022, eu acho que o Brasil avançou muito em várias áreas, né? Principalmente na área social, a gente teve conquistas incríveis, né? Por exemplo, a esperança de vida ao nascer era de 25 anos em 1822, passou para 75 anos, multiplicou por 3. A educação, você tinha 99% da população analfabeta e hoje você tem 7%. Né? O Brasil era rural, agrário, muito pouco urbanizado e hoje você tem a maior parte da população vivendo nas cidades. Você tem um processo de industrialização, avanço do setor de serviços. Né? Então, assim, é um conjunto de atividades que mostrou que o Brasil avançou nesses 200 anos, inclusive de renda, porque a gente era um país pobre e agora nós somos um país de renda média. Falta dar o salto para um país de renda alta, mas a gente avançou. A renda média brasileira era muito menor do que a renda média internacional e agora ultrapassou a renda per capita internacional, mas nos últimos anos ela voltou a ficar um pouco abaixo da média internacional. Então, o Brasil avançou muito nesse período. Agora, uma coisa que eu ressalto lá no livro, que de um modo geral, o meio ambiente a gente retrocedeu, né? E não precisava ser assim, porque
uma figura muito importante da independência, que é o José Bonifácio Andrade Silva, né? Ele era um grande cientista e um grande ambientalista, desde aquela época, de 200 anos atrás. E ele escreveu vários textos mostrando que o Brasil precisava de cuidar do seu meio ambiente. Ele já escreveu isso há 200 anos atrás, né? E, infelizmente, a gente não ouviu. E aí, é o seguinte, a agricultura brasileira também avançou em termos tecnológicos, em termos de produtividade, etc., mas nós estamos num momento decisivo, porque, igual você falou, as mudanças climáticas elas vão ter um impacto assim global no mundo inteiro nas próximas décadas, nos próximos anos, e isso pode trazer consequências muito indesejadas. As buscas por cerveja na internet cresceram absurdamente. Entre 2012 e 2022, subiram 60%. E tão interessante que o mercado da cerveja em Minas tem um boom. E neste momento a gente também tem a volta de uma marca que teve um problemaço em 2020, a Baker. Assuntos que a gente discutiu aqui no programa com o Marco Falcone, que é o presidente da Câmara Setorial da Cerveja. Falcone, para a gente começar, eu queria começar pela questão que a gente até conversou nos últimos dias, né? Que foi sobre a cerveja liderar as pesquisas no Google, né? Interessante, né? Tantas palavras, a gente usa o Google para tantas coisas e a cerveja entre os itens mais procurados. O que se explica isso, Falcone? Fabiano, desde que a cerveja ocupou um espaço de destaque na gastronomia, e todos sabem que Minas Gerais é o estado da gastronomia, né? Ela passou realmente a ter um efeito incrível na vida das pessoas. Então, as pessoas, principalmente depois dessa pandemia, onde passou aquele momento totalmente obscuro, né? Todo mundo fechado em casa, sem poder conviver, e a cerveja, como o maior lubrificante social que existe, né? Ela passa a ter um papel preponderante na volta da alegria. Uhum. Então, as pessoas querem uma motivação. Logicamente que é muito bom você sair, ter um jantar social, ter um café, encontrar com os amigos e tudo, mas sempre que a cerveja está presente, a alegria ela fica proeminente. É uma coisa incrível como que funciona isso. E a gente, em Minas Gerais, está liderando isso no Brasil. Hoje nós somos, talvez, o estado mais criativo, não em volume, mas em termos de qualidade de cerveja. Então, eu creio que isso gere realmente a atenção especial das pessoas que querem pesquisar seus melhores momentos ou pesquisar as suas futuras pretensões de sair, de encontrar com os amigos e tudo mais. E a palavra cerveja tinha que estar na liderança mesmo. Pois é, e aí a gente tem um dado que é interessante, né, que entre 2012 e 2022, as buscas, né, no Google por cerveja subiram 60%. E o interessante, né, Falcone, que é exatamente esse período em que há o boom da cerveja artesanal, né? A gente tem um ganho muito grande de mercado, se coincide com isso, e no meio desse caminho todo, a gente tem um período mais curto desse retrospecto aqui, que é de 2020 até agora, que a cerveja também foi buscada para ser comprada pela internet, ou seja, pelos sites de busca, seja pelos aplicativos de delivery. A cerveja ela foi encontrando o mercado até mesmo no momento da pandemia, e foi um momento em que as pessoas passaram a consumir cerveja de mais qualidade e abriram um paladar para conhecer novos aromas, novos sabores, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, eu posso dizer que da cerveja artesanal, que começa a criar volume a partir de 2004, 2005, ele chegou no ápice aí, a partir de 2010.
Então, enquanto as cervejarias artesanais, o consumo da cerveja artesanal crescia 15% ao ano, isso numa época assim, bastante negativa para o crescimento industrial, né? Só para você ter uma ideia, a cerveja industrial nesse período decrescia 3% ao ano. Você tinha 6% de crescimento, a artesanal tinha 15%. Isso é uma coisa impressionante. Por que isso aconteceu? Justamente pela busca das pessoas por uma melhor qualidade de vida, justamente a busca das pessoas por ter maiores prazeres, né? E a gastronomia entra nisso tudo, e a cerveja está envolvida nisso. Então, o crescimento foi impressionante, ele foi estancado apenas pela pandemia, com o fechamento dos bares. Mas logo ele começou a recuperar. Por quê? Porque o produtor de cerveja artesanal, ele vem de uma criatividade, de uma capacidade fantástica e uma coragem de sobreviver no mercado inóspito, num país onde os impostos são inacreditáveis e punem os pequenos e poupam os grandes, né? E a cerveja artesanal viu que ela não podia perder o espaço já conquistado, um espaço fantástico. Isso aí, o que acontece? Foi reinventada a forma de comercializar. Então surge o delivery de cervejas, que fez com que o setor se mantivesse vivo. Porque realmente os bares fechados afastaram muito o público. A pessoa não tinha para onde ir, não tinha como sair, sentar com os amigos, fazer aquelas reuniões saudáveis que sempre foram regadas à cerveja. E aí inventaram novas formas de delivery, né, de entregas, de promoções, e que favoreceu e manteve viva a indústria da cerveja artesanal. Muito bem, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso resumo do Agro B da semana. É já já.